tema do devocional de hoje é Trabalhando Juntos. Vamos ler Provérbios 31, 10, 11. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. O tema do devocional hoje é Trabalhando Junto. Então, aqui a gente leu Provérbios, que ele fala da boa esposa. Se você encontrar, vale mais do que milhares de joias. Isso é verdade, quando você tem uma esposa que está ali do seu lado, te apoiando, dando os conselhos para você. Cara, isso vale muito. Esse devocional que a gente vai fazer hoje é muito importante, tanto para você como para mim. Porque eu sou recém-casado, casei tá com 8 meses que eu casei com a Fernanda, minha esposa. Então, isso vai sendo como um aprendizado pra gente, pra nós. O autor desse devocional, David Hansen, ele fala que ele era o cara das finanças, do financeiro, e a mulher dele não. Então, ele fala que como ele era a pessoa do financeiro, que sabia sobre finanças, e a mulher dele não, ele ia controlar o financeiro muito melhor e sempre pedir opinião para ela, porque ela não sabia. Porém, ele falou que quebrou muita cara em relação a isso, percebeu que estava errado em várias vezes em relação a dinheiro e a mulher dele estava certa. E ele fala que uma das coisas mais importantes que aconteceu na vida dele foi em relação a essas grandes decisões que a mulher dele sempre tinha razão e ele não queria ouvir porque ela não era a mulher do dinheiro e aí ele não queria ouvir muitos desses conselhos que ela dava para ele e acabou ele falindo. Ele conta no começo do primeiro devocional que a gente fez, eu contei um pouco dessa história que ele viu a falência e aí ele aprendeu a confiar nela depois disso. Então aí ele voltou a ficar rico de novo, confiando na esposa dele. Aí ele fala que depois disso, quando ele começou a contratar pessoas, ele nunca contratava ali, ele só ia contratar quando saísse para jantar com a esposa dele. E aí ele ia ver qual era a opinião dela em relação àquela contratação. Então, ele começou a ouvir mais ela em relação a isso, e aí se deu bem. E aí que ele fala, se você é casado, você e seu cônjuge são um. Se você fugir e fizer uma grande compra ou investir dinheiro em um investimento sem falar com o seu cônjuge, você está operando apenas com metade do seu cérebro. E isso é verdade, porque você e seu cônjuge são um. E aí você vai e investe sozinho, sem perguntar, sem pedir algum conselho para sua esposa. E isso aconteceu comigo. Por quê? Porque eu também sou o cara do financeiro e a Fernanda já não é. Porém, eu fui fazer um investimento sem consultar, e aí acabou não dando muito certo. Por quê? E assim, e elas tinham avisado já, então a gente, é um processo, né? A gente é recém-casado, estamos aprendendo com isso. E aí, quando eu vou tomar uma decisão, tem que perguntar. Hoje eu pergunto para ela o que ela acha. Mesmo ela sendo uma pessoa mais segura do que eu sou mais arrojado, eu gosto de correr mais risco, só porque eu não tô mais solteiro, né? Eu tô casado, tenho uma família, então eu tenho que controlar mais isso, de correr mais risco, e todo investimento vai para ela o que ela acha daquele investimento. E ele aqui falou algumas características da esposa dele, e é bem parecido assim com a Fernanda também. Ela é mais na dela, em relação ao investimento, mas ela tem uma sabedoria que eu não tenho e a gente compartilha junto nisso, né? A gente é um só, casado, então qualquer investimento que eu vou fazer, eu vou lá consultar ela, explico para ela também, para ela entender, e aí a gente tomar a decisão juntos, a partir de hoje, né? A partir do quando eu levei um tapa na cara, literalmente, no investimento, né? Aí eu aprendi mais a conversar.
ou a esposa. E aqui ele fala, e os resultados raramente são a bênção. Toda vez que eu tomei uma decisão importante sem o conselho da esposa dele, isso me causou muita dor de cabeça e me custou muito dinheiro. E é verdade. Graças a Deus não custou muito dinheiro. Só foi a decisão, viu? Mas não custou dinheiro, mas serviu como aprendizado. Deixa ele fala, se você é solteiro, é, é importante você achar uma pessoa que tem uma responsabilidade para você pedir e saber onde entrar, onde vestir, né? Porque você não tem a sua esposa ainda. Então, esse papel que você tá só é mais. Você pode correr mais risco também, porém, você tem que ter na sua cabeça que daqui a 10, 20 anos você vai estar casado. Você vai estar casado e vai precisar ter essa estabilidade para manter sua família, uma segurança. Então, aqui no final, para encerrar o nosso devocional, ele dá um conselho para a gente, para nós, para mim. Vamos ler junto. Admito que falar sobre dinheiro pode causar alguns desentendimentos, mas isso é normal e saudável em um casamento. Apenas lembre-se que seu cônjuge não é seu inimigo. Na verdade, Deus colocou vocês dois no mesmo time para melhorar um ao outro. E quem sabe, se você pode concordar com tal em cheques, a única luta que vai restar pode ser quem fica com o controle remoto. Então, esse foi nosso devocional. E assim, se você não confia na pessoa que você tá morando junto, tá dormindo junto na mesma cama, você tem que realmente esse entendimento de vocês dois começar a conversar e confiar nela. Porque ela sabe muitas coisas que você não sabe e você vai agregar um ao outro. Isso é bem importante. Então, esse foi o nosso devocional. Confie no seu cônjuge. Isso é uma lição para mim, que sou recém-casado, então é muito importante. E seja o devocional que eu faço, além de ajudar você, ajuda bastante a mim, né? Então, esse devocional é para mim, que a gente está fazendo. E que Deus abençoe a nossa semana, que seja uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém.